Agora nós vamos entrar no tópico da morfologia das formas. Uma coisa que você tem que anotar é o seguinte: a morfologia da forma amastigota, ela se conserva na forma promastigota, ou seja, as mesmas organelas encontradas na forma amastigota também estão presentes nas formas promastigotas. A diferença crucial é que a forma promastigota, ela possui o flagelo proeminente, enquanto a forma amastigota, o seu flagelo ele está invaginado. Está aqui a diferença no slide, a forma promastigota com o flagelo muito proeminente, o flagelo que nós vamos ver as funções, mas você já, de antemão, já saiba que a função de locomoção, função sensorial muito importante para leishmania. Vamos então nos basear na morfologia da forma amastigota. Uma coisa muito importante na leishmania é a membrana plasmática. A membrana plasmática aqui na região anterior, ela tem uma invaginação. Perceba que ela de certa forma vem contornando todo o corpo e quando chega aqui na região anterior, ela invagina para formar a bolsa flagelar, onde encontra-se o flagelo. Essa bolsa flagelar ela é muito importante para endocitose e exocitose. Em termos grosseiros, a leishmania ela se alimenta principalmente por essa região anterior em razão da bolsa flagelar. A leishmania também ela possui várias moléculas presentes na membrana plasmática, são moléculas proteínas de superfície, como por exemplo a proteína LPG. LPG que está associado à imunopatologia da leishmania, ou seja, essas proteínas presentes na membrana plasmática ajudam a leishmania a se defender do sistema imunológico do seu hospedeiro. Outra organela muito importante é a mitocôndria. A mitocôndria ela é única, tá, pessoal? Aqui está uma única mitocôndria, perceba que ela dá uma volta no corpo do parasito. Dentro dessa mitocôndria existe uma outra organela chamada de cinetoplasto. Aqui está representando na imagem esse cinetoplasto. Daí o nome cinetoplastídeos, onde a leishmania ela se encontra. Por isso que a leishmania está dentro da ordem Kinetoplastida. Uma coisa importante é o seguinte: o cinetoplasto está nessa região, ele sempre está na região anterior do parasito. Em uma visão mais grosseira, aqui está a mastigota, aqui estaria o núcleo, e o cinetoplasto ele sempre está na região anterior do parasito, porque ele é menor do que o núcleo. Então é mais ou menos essa imagem que a gente vê em uma microscopia. A mitocôndria é relacionada à síntese de ATP do parasito e o cinetoplasto ele também possui o seu próprio DNA, o chamado kDNA. Esse kDNA, o DNA do cinetoplasto, ele é importante para o diagnóstico molecular, como por exemplo a PCR. Muitas vezes, para identificar a presença do parasito, nós fazemos uma PCR buscando justamente o gene do cinetoplasto. Luiz, mas e o núcleo? Não tem, tá cheio de DNA também? O núcleo tem DNA, tem. Mas existem pesquisas mostrando que o DNA do cinetoplasto ele é muito mais sensível para ser detectado em comparação ao DNA nuclear, por exemplo. A maioria das investigações moleculares buscam justamente o DNA do cinetoplasto. Quando ele está presente, significa que a leishmania está presente no hospedeiro, então dá um resultado positivo. Outra organela muito importante, em amarelo aqui, é o retículo endoplasmático. Em toda essa sua extensão, o retículo endoplasmático a gente sabe que é muito importante para a síntese de proteínas. O complexo de Golgi está muito relacionado à glicosilação de proteínas. Aqui o complexo de Golgi sendo mostrado na região anterior do parasito. Também o complexo de Golgi está relacionado ao endereçamento de proteínas. Por exemplo, o LPG, que está presente aqui na membrana plasmática, quando ele é produzido no citoplasma do parasito, ele vem para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi direciona para que ele possa ficar na região mais superficial da membrana plasmática. O corpúsculo basal, você está vendo nessa imagem aqui a região, o corpúsculo basal, ele é formado por microtúbulos. A gente sabe que são 9 microtúbulos radiais em um central, ou seja, 9 microtúbulos radial, que é um corte transversal, e um microtúbulo central. Esses microtúbulos estão relacionados à motilidade, uma vez que eles fazem parte do flagelo. Aqui a gente está vendo o flagelo de leishmania, como é a forma mastigota, é um flagelo muito curto. E uma coisa muito importante é que esses microtúbulos eles têm proteínas chamadas de quinesinas. Essas proteínas quinesinas que elas podem ser utilizadas para o teste diagnóstico sorológico, por exemplo. É justamente isso que eu trabalho no meu mestrado. Abrindo parênteses rapidinho, veja o seguinte: se uma amostra de um paciente tiver anticorpos para as proteínas quinesinas, significa dizer que em algum momento esse paciente já foi exposto ao parasito, em razão da presença de anticorpos antiproteínas quinesinas. Logo, as proteínas quinesinas são muito importantes porque elas fazem parte dos microtúbulos, estão relacionadas à motilidade e estão também importantes para o diagnóstico, principalmente diagnóstico sorológico leishmania. E essa organela grande, o nome é megasom, e esse nome mega já está explicado o porquê,
parece um núcleo, mas não é, o núcleo está aqui em roxo, tá? Esses megassomos estão relacionados à ação lisossomal e à digestão de macromoléculas. A macromolécula, ela entra pela região da bolsa flagelar, região anterior, porque eu sei que aqui está o cinetoplasto, e essa macromolécula, então, ela é digerida através do megassomo. Não sei você, mas eu sou muito chato, então gosto de ver, eu só acredito vendo. Então, ver para crer. Vamos ver a morfologia real de uma forma mastigota e tentar identificar essas organelas que a gente viu no slide anterior. Aqui está um exemplo de um cinetoplastídeo. Se é cinetoplastídeo, é porque tem o cinetoplasto. Então, vamos identificar o cinetoplasto. E aqui está ele, representado pela letra K. Eu te falei que o cinetoplasto está na região anterior do parasito. Então, a bolsa flagelar, tá vendo a bolsa flagelar? Ela é uma invaginação, ela está do lado do cinetoplasto, então está na região anterior. Veja que a bolsa flagelar é uma invaginação da membrana plasmática. Então, todo esse contorno que eu estou fazendo com a caneta é a membrana plasmática do parasito. Quando chega na região anterior, ela se invagina formando a bolsa flagelar. Dentro da bolsa flagelar está o flagelo. Então, aqui é o flagelo que ele está atrofiado, ele está envolto aqui pela bolsa flagelar e não está proeminente. Aqui no flagelo que é formado pelas proteínas quinesinas. Do lado do cinetoplasto, um pouco mais posterior ao cinetoplasto, está um núcleo bem proeminente. Nesse momento eu não consigo identificar o megassomo, mas veja que interessante. A mitocôndria, ela está aqui porque o cinetoplasto está dentro da mitocôndria, mas Luiz, aqui está aparecendo outra mitocôndria? Não, pessoal, aqui é o corte. A mitocôndria ela está adentrando pela região posterior aqui e está saindo aqui nessa imagem. Então, a mesma mitocôndria. Aqui nós estamos vendo algumas vesículas lisossomais e, no geral, é isso. Essa imagem do lado ela já possui as legendas. E a imagem melhor. Perceba o quadro comparativo. Aqui está o complexo de Golgi do lado da bolsa flagelar, onde está o flagelo. Aqui está mostrando justamente o complexo de Golgi ao lado da bolsa flagelar, aqui a bolsa flagelar, onde encontra-se o flagelo. Perceba que o flagelo, dessa forma mastigota, ele já está começando a sair. Estamos vendo aqui a mitocôndria também nessa região, uma região anterior. E vejamos o cinetoplasto aqui. Luiz, mas você falou que o cinetoplasto está na região anterior. Está, pessoal. É porque essa imagem, esse parasito, está um pouco diferente. Mas veja, se eu traçar corte no meio do parasito, essa região aqui é uma região anterior e essa região ela é uma região posterior. Está um pouquinho diferente dessa imagem do lado. Mas veja, como é que eu sei que é a região anterior? Porque aqui está o cinetoplasto. Lembra do megassomo? Aqui o megassomo ele é muito grandão. Aqui, o megassomo ele também está grande, está do lado do núcleo, assim como o nosso exemplo. Aqui está o núcleo. E aqui está o núcleo também. Temos o retículo endoplasmático aqui, o retículo endoplasmático para a síntese de proteína. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E aqui inclusões lipídicas, também presente nessa imagem as inclusões lipídicas. Vamos ver a forma promastigota, presente no intestino do flebotomínio. Uma coisa que você não pode se confundir, que é muito interessante para a leishmania, é que o flagelo é ao contrário do que a gente costuma imaginar, porque a gente costuma sempre comparar uma célula com flagelo com um espermatozoide. No espermatozoide, o flagelo ele está na região posterior, porque o acrossomo do espermatozoide ele migra em direção ao ovócito 2, não é? Aqui não. Aqui o flagelo para a leishmania está na região anterior. Então o parasita ele se locomove com o flagelo na região anterior, como se fosse puxando o seu ambiente. Daí uma curiosidade muito interessante para esses organismos. Então o flagelo da forma promastigota é muito mais simples de identificar a região anterior da região posterior, porque o flagelo ele já está saindo. Aqui o flagelo muito proeminente, a bolsa flagelar, que é a invaginação da membrana plasmática. Veja que interessante, a bolsa flagelar em toda essa invaginação aqui do lado do flagelo. Aqui temos a mitocôndria e dentro da mitocôndria o cinetoplasto. Na base do flagelo, os microtúbulos, muito importante para a locomoção. E aqui na região posterior, o núcleo. O núcleo que não está mais naquele formato redondozinho, como estamos habituados a ver. O retículo endoplasmático também na região do lado ao núcleo. Essa é uma microscopia observada no microscópio eletrônico de transmissão. Dando um zoom nesse cinetoplasto, nós observamos que ele está dentro da mitocôndria. Aqui a membrana mitocondrial com suas cristas, que são invaginações da membrana mitocondrial, e o cinetoplasto dentro, uma região mais escura. Eu falei para vocês que nós iríamos compreender um pouquinho mais
como é que ocorre a infecção no hospedeiro vertebrado e no hospedeiro invertebrado. Então vamos entender. O aparelho bucal do flebotomínio, ele é um aparelho bucal chamado de telmofágico. O aparelho bucal telmofágico, ele é diferente do aparelho solenógrafo. Por quê? O aparelho bucal solenógrafo, ele entra diretamente num vaso sanguíneo. E o fato dele entrar diretamente no vaso sanguíneo causa menos dor. Então o hospedeiro vertebrado, por exemplo, ele não sente tanto que o mosquito está picando. E desse modo, o mosquito ele pode se alimentar e o hospedeiro vertebrado fica tranquilo. Já no caso do flebotomínio, não. O fato do aparelho bucal ele ser um aparelho termofágico significa dizer que ele tem que romper alguns pequenos vasos. O aparelho bucal não consegue alcançar tanta profundidade. Veja na imagem. Aqui está a pele do hospedeiro e veja que o aparelho bucal não vai muito profundo. Aqui estão os vasos mais profundos. Veja que o flebotomínio ele só atinge os vasos superficiais. E o que é que isso implica? Que o seu hospedeiro irá sentir mais dor. Então, nesse momento, o hospedeiro ele percebe e começa a coçar a região. Então, insetos que possuem o aparelho bucal telmofágico, ele causa um pouco mais de rompimento nos microvasos presentes na derme, de modo que os insetos do solenógrafo não. Um exemplo de doença que envolve um inseto solenógrafo é o caso da malária. Já na leishmaniose é o aparelho bucal telmofágico. Algo muito importante é que na saliva do inseto, na saliva do flebotomínio, existem proteínas que fazem com que o hospedeiro ele perceba menos a presença do inseto. São proteínas anestésicas para compensar esse tipo de aparelho bucal. Um exemplo dessas proteínas é a proteína maxadilan. A proteína maxadilan ela funciona como um anticoagulante para evitar que forme-se coágulos e isso dificulte a sucção do sangue pelo flebotomínio. Tem ação também vasodilatadora para aumentar o calibre desses microvasos e também trazer as células imunológicas, uma vez que o parasita ele vai ficar dentro dessas células imunológicas, e como é um vasodilatador, traz mais sangue também, é melhor para o flebotomínio. E a maxadilan tem uma modulação imunológica também, de modo que as células imunológicas nesse ambiente da picada, elas estarão mais tolerantes às infecções, de modo que elas não irão chegar com seu assinal pró-inflamatório. As células estarão um pouco mais tolerantes, então o parasita ele também consegue adentrar nas células imunológicas. Perceba que aqui há uma coevolução muito interessante entre o flebotomínio e a leishmania, de modo que a saliva ela favorece tanto a leishmania quanto favorece também o flebotomínio devido a essas três ações: a ação anticoagulante, a ação vasodilatadora e a ação de modulação imunológica. Dando um zoom nessa imagem, nós conseguimos diferenciar a epiderme, a derme que tem os vasos sanguíneos, e os capilares, que são vasos um pouco mais profundos. Olha quem está entrando aqui, justamente uma promastigota de leishmania. Como é que eu sei que ela está entrando? Porque o flagelo fica na região anterior e o flagelo é muito alongado. Veja que a promastigota está adentrando em um pequeno vaso aqui, o capilar da leishmania. Dando um zoom nesse pequeno vaso, nós vimos essa imagem. O que é que eu te falei no ciclo? Eu te falei que, embora os macrófagos sejam as principais células hospedeiras para o parasito, existem outras células imunológicas. Veja essas células trilobadas aqui, são neutrófilos. Esses neutrófilos, eles são chamados de cavalo de Troia, de modo que o parasito de leishmania ele pode invadir o neutrófilo que fica ali tranquilo. Chegam os linfócitos, outras células imunológicas muito mais potentes, como as células natural killer, por exemplo, mas o parasito está dentro do neutrófilo só de boa, de modo que depois o macrófago ele fagocita essas células e o parasita está dentro do neutrófilo. Daí a alegoria cavalo de Troia. Veja, aqui estão outras células sanguíneas, como as hemácias da leishmania interagindo com essas células, proteínas presentes no plasma, monócitos aqui, que são também fagócitos, que irão se diferenciar em macrófagos, e aqui o parasito já interagindo com esse monócito, que ele será fagocitado a posteriori. Luiz, e essas células aqui são macrófagos? Não, pessoal, essas células são células semelhantes a macrófagos, que ficam na derme, são chamadas células de Langerhans. Essas células também irão em direção ao tecido lesionado para fagocitar os parasitas de leishmania. Lembre-se que o maxadilan, nesse momento, ele está atraindo várias células imunológicas, como as próprias células de Langerhans ou os neutrófilos, monócitos e também os macrófagos para essa região, porque os parasitos eles querem ser fagocitados por essas células para depois também parasitar os macrófagos, porque o ambiente extracelular ele é muito hostil para o parasito de leishmania. Então, ele tem que invadir um macrófago, um neutrófilo, uma célula de Langerhans para sobreviver e conseguir se diferenciar em forma amastigota. Mas por quê?
porque a superfície celular das formas promastigotas, ela, de certa forma, é diferente da superfície celular da forma mastigota. Então, ela vira forma amastigota, porque ela, consequentemente, irá sobreviver a um novo ambiente. Perceba, pessoal, que ela está saindo de um inseto, um flebotomínio, que está voando, que tem uma temperatura corporal, que tem um pH diferenciado de você. Você tem um pH diferente, você tem uma temperatura corporal diferente de um flebotomínio. Então, por isso que o parasito ele muda sua forma morfológica. E as proteínas que estão presentes na membrana de uma promastigota, elas, de certa forma, são diferentes ou estão em quantidades diferentes das proteínas presentes na forma amastigota. Então, agora você consegue compreender como funciona essa interação do parasito quando sai do inseto, do flebotomínio, e entra no hospedeiro vertebrado. É dessa forma. Logicamente, no ciclo, a gente simplifica. Uma mastigota vira uma promastigota que entra aqui, que sai ali. Mas agora você está percebendo que esses passos fisiológicos eles são muito mais complexos do que a gente imagina. Pronto, o parasito saiu do flebotomínio e entrou na corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado. E agora o que acontece? Agora o macrófago ele vai tentar internalizar, ou seja, o macrófago ele vai fagocitar a promastigota de leishmania. Essa imagem está mostrando o macrófago em amarelo e a promastigota em azul. Isso após 30 minutos de interação. Então, não é como o ciclo que a gente fala, entrou, se transformou. Calma, esse tempo demora. Se você for infectado, não é no outro dia que você vai manifestar os sinais clínicos. Perceba que esse tempo demora. Decorrido um tempo, o que é que vai acontecer? Lembra que eu te falei que os parasitas de leishmania eles possuem proteínas de membrana. Um exemplo dessas proteínas é o LPG. O LPG significa lipofosfoglicano. Esse lipofosfoglicano ele é formado por lipídio mais carboidrato. Esse LPG ele serve para proteger o parasito, proteger de moléculas presentes na corrente sanguínea. Aqui está o parasito na corrente sanguínea. Veja que o parasito ele vai começar a interagir com o macrófago. E observe que aqui nós temos outra proteína de membrana, a GP68. Essa proteína GP68 ela é muito importante para a leishmania, tanto aqui no hospedeiro vertebrado quanto no hospedeiro invertebrado. O que é que a proteína GP68 irá fazer? Veja que aqui temos uma proteína do sistema complemento. Proteínas do sistema complemento são proteínas presentes no plasma, presentes no sangue dos hospedeiros vertebrados. Essas proteínas, elas migram nesse plasma de modo a encontrar micro-organismos, e uma vez que uma proteína se liga nesse micro-organismo, outra proteína se liga, de modo que ela irá formar um MAC, que é um complexo de ataque à membrana do micro-organismo. O que é que esse MAC vai fazer? Esse MAC ele forma um tubo para que o conteúdo presente no citoplasma do micro-organismo ele se rompa e esse micro-organismo morra. Então, o que a leishmania vai fazer? Ela vai tentar impedir com que as proteínas do complemento formem o MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Como é que a leishmania impede? Ela simplesmente pega essas proteínas iniciais do sistema complemento, como, por exemplo, a C3b, e ela quebra essa C3b em C3bi de inativada. É isso que a proteína GP68 está fazendo aqui. Ela pegou uma proteína do complemento a C3b e ela quebrou em C3bi. Nesse momento, essas proteínas C3bi irão se ligar a receptores de membrana presentes nos macrófagos. Veja que são receptores como, por exemplo, o CR1 e CR3. São receptores específicos para essa proteína C3bi, porque essa C3b do sistema complemento foi rompida pela GP68 e ela ficou presente aqui junto da leishmania. Nesse momento, essa C3bi que foi rompida se liga ao seu receptor presente no macrófago. O que vai acontecer? Esse macrófago inicia a fagocitose. Esses receptores CR1 e CR3, que são receptores para proteínas do complemento que foram quebradas pelas promastigotas de leishmania, eles também irão barrar a produção de ROS e NO. Ih, agora começou a complicar. Calma. Veja, ROS em inglês significa espécies reativas de oxigênio. NO, do inglês, é óxido nítrico. O que é que eles formam? Eles formam moléculas derivadas do oxigênio, como, por exemplo, o H2O2, que é água oxigenada. Experimenta colocar água oxigenada no seu fio do cabelo. Todo mundo já fez isso. O que é que acontece? Ele fica amarelado. Ele quebra proteínas, ele induz reações químicas com o oxigênio. Então, o que é que o parasito faz? Se o oxigênio é tóxico para mim, eu vou tentar fazer com que o macrófago não produza essas espécies reativas de oxigênio. Então, o parasito, através da proteína GP68, ela quebra proteínas do complemento, essas proteínas do complemento se ligam ao parasito, se ligam aos receptores presentes no macrófago,
Então, o macrófago induz a fagocitose sem ativar espécies reativas de oxigênio. E aqui está o X da questão. Por isso que o parasito Leishmania ele consegue sobreviver e por isso que o parasito Leishmania ele adentra dentro do macrófago. Passado 2 horas de internalização, veja que o macrófago ele já internalizou quase que por completo a promastigota. Recapitulando, a promastigota ela é proteínas de membrana, como por exemplo a LPG que vai recobrir todo o parasito para evitar que moléculas presentes no ambiente danifiquem esse parasito, e também a promastigota possui proteínas como a GP68. A GP68 ela quebra proteínas do sistema complemento. O que são proteínas do sistema complemento? São proteínas presentes no sangue, no plasma, que servem para se ligar aos micro-organismos e formar um canal dentro dos micro-organismos, de modo que rompa a membrana plasmática desse micro-organismo e todo o seu conteúdo seja extravasado, matando esse micro-organismo. Então, o parasito ele quebra essas moléculas do complemento em C3BI. Essas moléculas do complemento se ligam a receptores específicos nos macrófagos, de modo que induz a fagocitose do macrófago. O macrófago também inibe a sua produção de espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, então não forma, por exemplo, água oxigenada dentro do macrófago. Então, esse ambiente intracelular do macrófago fica perfeito para a sobrevivência do parasito de Leishmania. Então, a Leishmania está justamente dentro de uma célula imunológica, está dentro de uma região muito tranquila para a sua sobrevivência. Aqui é uma imagem mostrando 30 minutos de interação. Passado algum tempo, essas reações ocorreram, e aqui a imagem 2 horas após a internalização. Como eu falei para vocês, não basta apenas estudar, eu tenho que ver para compreender. Então vamos acompanhar esse vídeo mostrando esse processo de internalização de parasitos de Leishmania amazonenses dentro do macrófago. Naturalmente, essas imagens estão em velocidade acelerada, você já sabe que esse passo demora bastante. Sabemos que o macrófago é o principal hospedeiro de Leishmania. Então aqui está mostrando os kinetoplastídeos, porque possuem o cinetoplasto, que está na região anterior. Aqui é a Leishmania mexicana. Veja o cinetoplasto na região anterior do parasito, aqui é o núcleo, aqui provavelmente a organela cinetoplástica, que é o flagelo na região anterior. Aqui é um macrófago, olha o núcleo do macrófago bem grande, e o macrófago estendendo seus pseudópodos. Veja que o macrófago ele internalizou um parasito de Leishmania nesse momento. Aqui é outro macrófago, olha o núcleo dele aqui. Parasito de Leishmania aqui, parasito de Leishmania sendo internalizado. Olha o parasito de Leishmania sendo internalizado. E agora você entende o que aconteceu nesse processo. Por que o macrófago ele conseguiu fagocitar a Leishmania e por que essa Leishmania não vai morrer ali dentro do macrófago. Compreendeu? Eu acho que por essa imagem esse vídeo já merece aquele like, já merece. Ei, que vídeo massa! Pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo. Valeu? Vamos avançar a aula. Após a internalização, a promastigota ela não fica no ambiente intracelular solta, mas sim fica dentro de um vacúolo parasitóforo. Veja que após a internalização, a Leishmania ela fica dentro de um fagossomo. Observe, aqui está o macrófago, por exemplo, o seu núcleo. A Leishmania ela foi internalizada. Nesse momento de internalização, uma parte da membrana plasmática forma um fagossomo. Então, o parasito fica dentro do fagossomo. Em seguida, esse fagossomo ele é unido a um lisossomo. A gente sabe que lisossomos eles possuem proteínas que são específicas para matar também os parasitos. Então, o fagossomo ele se une ao lisossomo e forma o fagolisossomo. O parasito está dentro do fagolisossomo. Lembra da LPG? A proteína presente na superfície da promastigota? Então, uma das funções da LPG é retardar essa fusão. Qual fusão? A fusão do lisossomo com o fagossomo para retardar a produção do vacúolo parasitóforo. Desse modo, o parasito ele ganha tempo, mas o parasito ele ganha tempo especificamente para quê? Lembre que o parasito está na forma promastigota e ele está virando forma mastigota. Então, a LPG presente na superfície desse parasito, ele retarda a fusão do fagossomo com o fagolisossomo para retardar a fusão do vacúolo parasitóforo, de modo que o parasito ele ganha tempo de virar a forma mastigota, porque a forma mastigota possui outros tipos de proteínas na sua superfície que irão te ajudar na sobrevivência. Lembra da proteína GP63, que ela consegue clivar proteínas do complemento? A GP63, por exemplo, ela está em maior quantidade nas formas amastigotas. Qual a função da GP63? Veja que interessante, a LPG ela retarda a produção do vacúolo parasitóforo, de modo
que a GP63, como está mais presente nas formas amastigotas, o parasita já virou a mastigota, essa GP63 ela degrada as enzimas que estão no fagulosoma. Consequentemente, o parasito já virou forma mastigota e agora essas formas amastigotas elas começam a se reproduzir por divisão binária, rompem a membrana do acúmulo parasitófago, rompem a membrana plasmática e mata o macrófago. Consequentemente, o parasita ele consegue novas infecções. Veja, uma promastigota aqui, tudo isso que eu acabei de narrar aconteceu e se transformou em várias amastigotas que estão se reproduzindo. A um determinado tempo, aqui está a membrana do macrófago, essa membrana do macrófago, aqui o núcleo do macrófago, com um determinado tempo estará presente tantos parasitas aqui dentro que essa membrana ela irá romper e os parasitas de leishmania irão ganhar a corrente sanguínea novamente. Veja nessa imagem uma mastigota aqui presente, onde tem um asterisco, aqui outra mastigota e assim sucessivamente, de modo que essa multiplicação de amastigotas vão direcionando o núcleo da célula do macrófago para a lateral, até o interior da célula ficar totalmente tomada por formas amastigotas e essas formas amastigotas romperem a membrana do macrófago. É desse modo, então, que a resposta imunológica ela também é afetada, uma vez que os macrófagos, que são fagócitos importantes para fagocitar vários tipos de micro-organismos, para fagocitar vários tipos de pumps dos micro-organismos, esses macrófagos estão sendo também debilitados em razão da presença dos parasitas de leishmania. Daí, então, você começa a entender a imunopatogênese dessa doença. Se você não sabia disso também, eu acho que já vale o like nesse vídeo e manda para aquele seu colega, tá certo? Nós vimos toda essa infecção dentro do hospedeiro vertebrado. E agora vamos ver como o invertebrado adquire essa forma amastigota e o que acontece com essa forma mastigota dentro do interior do flebotomínio. Quando essa forma mastigota sai do hospedeiro vertebrado, ela vai para o hospedeiro invertebrado. Logicamente, dentro do hospedeiro invertebrado, há uma mudança de temperatura e uma mudança de pH. Esses são starts que fazem com que o parasito, perceba um novo ambiente, agora está na hora de mudar, hein? Vamos mudar para a forma promastigota. E, então, eles começam sua diferenciação para a forma promastigota. O que acontece que é muito interessante é que esses parasitos, como eu disse lá no início do ciclo, eles vão passar por metaciclogênese. Assim que o inseto ele ingere as formas amastigotas, elas irão migrar para a região posterior do intestino médio flebotomíneo. E veja que nessa região posterior há a formação de uma membrana chamada de membrana peritrófica ou matriz peritrófica, porque o flebotomínio irá digerir todo o sangue presente após a sua ingestão. Para te falar a real, o flebotomínio não está nem aí que tem um parasita, ele nem sabe, eu estou comendo e eu quero pegar e formar uma membrana peritrófica para digerir esse sangue. Então, o que acontece aqui é que o parasita tem que se virar para fugir dessa membrana peritrófica, porque se o parasita ficar preso a essa membrana que está envolvendo o sangue, o parasito será processado e será eliminado junto com as fezes do flebotomínio. Então, parasita que se vire para produzir mecanismos de fuga dessa membrana peritrófica. Agora você entende o porquê da formação do flagelo. Como que o parasita vai ter locomoção? Desenvolvendo um flagelo. O parasita ele foi internalizado como forma mastigota, mas tem uma membrana peritrófica sendo formada para digerir o sangue. Então, o parasito desenvolve um flagelo para fugir dessa membrana peritrófica. Veja que louco o que acontece. Vamos entender como é que acontece esse negócio agora. Assim que a forma mastigota ela é ingerida, ela migra para a região posterior do intestino médio do flebotomínio. Até aí você entendeu, né? A membrana peritrófica que está se formando, ela será eliminada em até 4 dias. Então, o parasito ele tem 4 dias para sair da forma amastigota e se transformar na forma promastigota metacíclica. Então, o parasita ele começa a desenvolver um flagelo. Veja que em 18 a 24 horas após a internalização pelo flebotomínio, o parasita ele já começa a desenvolver um pequeno flagelo. Então, nós chamamos esse parasito com pequeno flagelo de forma promastigota procíclica. Depois de 3 a 4 dias, perceba que 4 dias a membrana peritrófica já está praticamente formada, então o parasita tem que correr. Veja que ele desenvolve um flagelo muito grande. Essa é a forma chamada de promastigota nectomônadas. Então, a primeira forma formada é a forma promastigota procíclica, está aqui em azul. Depois é formada a forma promastigota nectomônadas. Em terceira, a forma promastigota leptomônadas. Depois, a forma promastigota aptomônadas. E, por fim, a forma promastigota metacíclica, que é a forma infectante. Vocês acompanharam o raciocínio? Veja que o parasita ele está migrando da região posterior para a região anterior. Agora vocês percebem o ciclo quando eu falei que o parasito ele migra para a região
faringeal do flebotomínio. Observe que na primeira alimentação, os parasitas estão aqui na região posterior, só que depois de um tempo, eles já estão aqui na região anterior, de modo que irão sair pela probóscide do flebotomínio na alimentação. Então, observem que a forma mastigota se transformou em forma promastigota procíclica, nectomônadas, leptomônadas, aptomônadas em aproximadamente 5 dias e em uma semana forma promastigota metacíclica. Esse processo é chamado de metaciclogênese, por isso promastigota metacíclica. Mas observem o seguinte, que primeiro virou a forma aptomônada, que está nessa região anterior aqui, e depois ela regride para virar a forma promastigota metacíclica, para depois dessa forma promastigota metacíclica ela sair. Nós vamos entender a importância dessa promastigota aptomônadas no próximo slide, mas veja o seguinte, que ela está próximo da válvula do estomodeu, como se fosse a garganta do flebotomínio. Para fechar essa compreensão, vocês já sabem que o parasito desenvolve o flagelo. Nesse sentido, vocês percebem que o flagelo ele tem uma grande importância, mas não somente para a motilidade de fugir da membrana peritrófica, mas também o flagelo ele irá aderir às microvilosidades presentes em todo o intestino do flebotomínio. Você está vendo que a metaciclogênese ela não é de um minuto para outro, ela dura em média 7 dias ou mais. Então, o parasita ele não pode ficar solto com o conteúdo do sangue, porque se o parasita fica solto e se o parasita não foge da membrana peritrófica, não rompe também a membrana peritrófica no final dos 4 dias, o parasita será eliminado com sangue. Então, ele tem que se fixar em algum local. Onde é que o parasita se fixa? Se fixa nas microvilosidades presentes no intestino do flebotomínio. E através de que o parasita se fixa? Através do flagelo. Então, aqui nós temos a função do flagelo de locomoção, você já sabe por quê, e temos uma segunda função do flagelo, que é a fixação nas microvilosidades do flebotomínio. Mas o parasito, ele tem que saber para onde ele está indo. Onde é a região anterior? Eu não sei. Mas o que acontece é que o flagelo, ele consegue diferenciar moléculas presentes nesse ambiente de modo que direciona a sua migração. Então, olha que interessante. O parasita ele desenvolve um flagelo para fugir da membrana peritrófica. O parasita ele desenvolve um flagelo também para aderir nas microvilosidades e se diferenciar na metaciclogênese, de modo que vira promastigota procíclica até forma promastigota metacíclica. E o parasita também desenvolve esse flagelo para perceber as moléculas químicas presentes no ambiente. Então, está aí as 3 funções do flagelo dentro do intestino do flebotomínio. Lembra que eu te falei das formas aptomônadas? Veja que as formas aptomônadas elas estão na região da válvula do estomodeu. Os últimos passos, os parasitas viram forma aptomônadas em aproximadamente 5 dias e depois viram a forma promastigota metacíclica para então infectar o hospedeiro vertebrado. Qual a função dessas fórmulas aptomônadas? Nós vamos ver agora. As formas aptomônadas elas são chamadas de formas de promastigotas altruístas. Altruísmo é quando você ajuda uma pessoa visando o bem comum, o bem de todos. O que acontece é que as formas promastigotas, principalmente aptomônadas, elas produzem também um lipofosfoglicano chamado de PSG, do inglês Promastigote Secretory Gel. O que significa esse PSG? Veja na imagem. Aqui está um flebotomínio se alimentando do tegumento de um hospedeiro vertebrado humano. Veja em A e B que esse flebotomínio está se alimentando e ele não está parasitado, ou seja, ele está sem o PSG. Veja que essa região é a válvula cibarial. É o estomodeu, essa região aqui. É essa mesma região aqui, a válvula do estomodeu, onde estão as formas aptomônadas. O sangue, então, quando a probóscide ela é inoculada na pele do hospedeiro, o flebotomínio começa a sugar o sangue. O sangue passa pela região da faringe, passa pelo estomodeu e vai para o intestino do flebotomínio. E aqui fica o abdômen do flebotomínio todo vermelho e manchado de sangue. Tranquilo, isso é sem a infecção. No entanto, quando as formas de leishmanias estão presentes, principalmente a forma aptomônadas, que surge no final da infecção, no final da metaciclogênese, essas formas aptomônadas, principalmente, liberam esse protofosfoglicano, o PSG. O PSG está marcado em azul. Perceba que o flebotomínio ele começa a se alimentar de sangue do seu hospedeiro, mas esse sangue ele também está em contato com esse PSG em azul. O PSG, pessoal, ele será secretado pelas formas aptomônadas, principalmente de leishmania, de modo que irá obstruir a região anterior do flebotomínio. Aqui está o PSG formando uma espécie de plug e vai obstruir a válvula do estomodeu. O que acontece então é que o flebotomínio vai sugar o sangue, só que o sangue não está entrando por completo.
Então ele fica como se fosse regurgitando. Por isso o nome repasto sanguíneo. O flebotomínio suga o sangue e depois, como essa faringe está entupida, ele regurgita uma parte desse sangue. Só que no momento que ele regurgita uma parte desse sangue, ele também regurgita o PSG, mas quem está com PSG? As formas aptomônadas e as formas promastigotas metacíclicas. Mas veja, a forma aptomônadas, elas são chamadas de formas altruístas. Por quê? Porque as formas aptomônadas, elas não irão ser transmitidas para o hospedeiro vertebrado, mas sim as formas promastigotas metacíclicas. A forma promastigota aptomônadas, ela produz o PSG na válvula do estômago. O flebotomínio fica engasgado, ele está sugando sangue, ele começa a tossir, tosse. Nesse momento, tosse entre aspas, ele regurgita o sangue. Quando ele regurgita esse sangue, vai PSG. O PSG vai ter função imunológica mais à frente, mas vai o PSG e junto vai as promastigotas, mas não aptomônadas, mas sim as promastigotas metacíclicas, porque a forma promastigota metacíclica tem todas aquelas proteínas que irão interagir com o macrófago e infectar o macrófago. Se for a forma aptomônada, o que acontece? Se a forma aptomônada, ela não irá conseguir sobreviver. Então, a forma aptomônada é, de certa forma, uma forma altruísta, porque ela favorece a passagem das formas promastigotas metacíclicas. Essas formas aptomônadas futuramente irão se transformar em promastigota metacíclica, mas nesse momento ainda não. Como as formas promastigotas metacíclicas têm o flagelo muito mais desenvolvido, aqui ó, olha o tamanho do flagelo da metacíclica em comparação a aptomônadas. Como a forma promastigota metacíclica tem o flagelo muito mais desenvolvido, eles passam junto com o PSG, começam a nadar junto com o PSG, então o parasito ele é transmitido para o hospedeiro vertebrado. É chamado de hipótese do bloqueio do flebotomínio. Bloqueio através do PSG. Fecha-se aqui o ciclo da leishmaniose, envolvendo os dois hospedeiros, o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado. Agora você percebe que não é algo tão simples. Ocorrem várias reações químicas, e eu só estou mostrando um pouquinho, tem muita mais coisa, pessoal. Ocorrem vários passos, subpassos, para que esse ciclo ele seja perpetuado. Acho que com isso já dá para resolver algumas questões sobre a leishmaniose, questões pertinentes, principalmente referente ao ciclo de vida do parasito, e a continuação das aulas, principalmente com os sinais clínicos, o diagnóstico, o tratamento, a gente deixa para um segundo vídeo. Então, se você quiser acompanhar essa continuação da aula, eu sugiro que entre no meu canal, se inscreva e siga a playlist para você acompanhar o desenrolar dessa aula. Vamos resolver a questão? E lembre-se do desafio. Se você acertar todas as questões, você vai pegar esse vídeo e mandar para um amigo. E eu espero que você já esteja inscrito no canal. Vamos resolver a questão. Vamos lá.